Boa tarde, meus irmãos. Bom dia, né? Também, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Estou aqui para compartilhar um pouquinho do que Deus falou no meu coração, né? E espero que essa semente seja lançada e seja germinada, para que ela possa crescer e dar vários frutos, né? Que ela chega, não sei que hora, mas quem vê essa palavra esteja necessitado, né, de beber essa água, porque a palavra de Deus ela é água viva, né, o alimento que precisamos estar aí sendo alimentado todos os dias, né, e sem ele, sem o alimento da alma, não tem carne em pé, né, porque o Espírito é quem nos move, não é verdade? E se nosso espírito não está alimentado, ele está o quê? Fraco, né? E quando ele está fraco, a gente não tem ânimo, a gente não tem esperança, né? A gente está morto, né? Muitas pessoas estão assim, sabe? Com o espírito abatido, né? Estão desanimadas, estão sem esperança nenhuma de vida. Por quê? Porque a alma está fraca, precisando só de um alimento. Um alimento que é tão próximo de nós, né? Quantas pessoas têm aí em sua estante as Bíblias? Mas elas só enchem de poeira. Pega, abre ali vou botar no Salmo 21, né? Assim, porque a gente anda nos lugares, a gente vê. Chega nas casas, está ali a Bíblia aberta. Bota no Salmo 21, bota no Salmo 23, né? Mas ali elas são esquecidas. Não sabendo que ali é um poço, né? Ali é um poço aonde tem água, né? Que quem bebe dessa água é saciado para sempre, né? Então, que nessa tarde, que o Senhor alcance vidas que estão aí com a alma abatida, sem esperança, sem expectativa de nada. Mas o que eu queria dizer para vocês é que o Senhor, Ele tem tudo para nos dar. Ele tem a água que mata a sede, Ele traz a paz e Ele traz a esperança, porque Ele é a própria esperança, né? Então, que essa palavra chegue ao coração de a pessoa que esteja precisando realmente de ouvir o Senhor. Saber que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, né? Nenhum mal chegará à nossa tenda. Porque 10.000 pode cair à nossa direita, né? E 1.000 à nossa esquerda. Mas nós não seremos atingidos. Porque o Senhor enviará anjos, né? Para nos defender. Então, só o Senhor Deus tem a solução para tudo que precisamos. Que possamos, assim, estar com essa fé ativa, né? Com essa esperança dentro de nossa alma. Que o Senhor tem tudo, né? E que Ele é o nosso refúgio, com certeza. E Ele é o nosso socorro bem presente. Por isso eu vou começar a ler, porque se eu começar a falar, eu vou falar e não vou parar de falar. Porque se tem uma coisa que é bom falar é de Jesus, né? Eu acho que se todo mundo tirasse seu dia para falar do Senhor, o mundo seria diferente. Talvez as nossas igrejas tivessem lotadas de pessoas. Mas as pessoas perdem muito tempo falando de coisas tão inúteis. Eu vou dizer assim, inútil porque é uma coisa sem nenhum rendimento, né? Principalmente espiritual, né? São palavras vazias, são sementes jogadas ao vento, né? Que se espalha e você não sabe onde vai parar, né? Com certeza não para em lugar nenhum, porque aqui nem uma folha seca, sem destino, não é verdade? Então, se a gente falasse do Senhor,
se a gente vivesse não só em nossa casa, mas em nossa família, na rua, no hospital, no nosso trabalho, onde nós estivermos levando o Senhor, com certeza a gente muda alguma coisa. Eu digo assim, que a gente não tem que dar testemunho de uma coisa grande, mas o testemunho pode ser uma coisa pequena, né? Nossa vida, Deus quer que a gente seja testemunho, né? Testemunho de vida, né? Que nós sejamos um testemunho vivo para outras pessoas. E eu digo que o Senhor, Ele nos deixou aqui como discípulo dele, mas Ele não quer assim muita quantidade de pessoas que você leve para o Senhor, não. Mas que as que você levar seja para o Senhor, né? De verdade, né? Que elas vão, que se elas se encontrem realmente com o Senhor e ali se entregue, né, a sua vida ao Senhor, como seu legítimo, como seu único e verdadeiro Salvador, né? Que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Senhor como o único e verdadeiro Senhor de nossa vida, de nossa alma, nós ali estamos entregue a tudo, né? Entregue a tudo, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a tudo ao Senhor, né? Mas a gente tem que entregar, não dizer de brincadeira, eu entrego o Senhor e daqui a pouco a gente está tirando da mão do Senhor, porque a gente quer resolver do nosso jeito, né? Mas quando a gente entrega, a gente tem que entregar e assim, e confiar verdadeiramente que o Senhor é Deus e que só Ele pode, né? Para que a gente possa ter uma vida mais feliz. Porque Jesus botou nós aqui para nós ser felizes. Ele escolheu os filhos dele para que vivam uma vida feliz, né? Por quê? Porque Ele já pagou no alto da cruz nossos pecados, né? Ele já pagou tudo que nós ia ter que passar, Ele já pagou. Então, Ele deixou nossa vida aqui sem o maior pecado, né? Então, assim, às vezes nós é quem nos coloca em coisas para ter pecado. Mas o Senhor, Ele nos redimiu, Ele lavou nossos pecados naquele dia que Ele foi para a cruz. Ele foi com Ele e carregando todos os nossos pecados com Ele. Ele morreu por nossos pecados. Então, nós ficamos umas pessoas livres do Senhor, livres para viver uma vida boa, para viver uma vida feliz, para viver longe do pecado, porque Ele nos deixou limpo. Mas aí, dependendo do caminho que a gente ande, a gente consegue pecado que o Senhor não queria. Muitas das vezes, as pessoas falam assim, fulano de tal foi morto assim, olha, é isso e aquilo. Mas o Senhor não desejou aquela morte a ele, daquela maneira, não desejou não. É a gente que procura, porque o Senhor mesmo, Ele deixou nós aqui para o céu. Foi, porque a promessa dele foi assim, eu irei preparar a moradia e depois eu volto. Ele disse que ia, mas lá Ele ia preparar a nossa moradia, a nossa casa, o nosso lar. E depois Ele retornaria, como Ele promete vir, né? Mas eu quero dizer para vocês que o Senhor, quando Ele voltar, o desejo dele era que nós estivéssemos todos preparados para que naquele dia a gente recebesse o documento da nossa casa lá. Porque muita gente não vai ter o acesso ao documento. Por quê? Porque não procurou ter uma vida aqui do jeito que Deus queria para que fosse morar lá, né? Então, nossa preocupação é essa. Mas nós, como estamos nos pés do Senhor, pedindo a Ele que as pessoas, enquanto tenha tempo, né? Que voltem para o Senhor, que entregue a sua vida, né? Que Ele é o único e nós só precisamos dEle, Ele nos basta. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a nossa alma a Ele, o Senhor, Ele com certeza vai nos dar a chave, vai nos dar os documentos de nossa casa linda que Ele construiu lá. Porque Ele deixou aqui também escrito que muitos serão chamados, poucos escolhidos, né? Então, Ele já deixou aqui, porque realmente Ele já sabia
quem ia ser nós, né? Quem nós ia ser. Por quê? Porque o desejo dele era que nós fosse simplesmente discípulo dele, que nós levasse o evangelho, que nós amasse o próximo como a ti mesmo, né? Que nós não desejasse mal, né? Que nós não fizesse, como é que eu quero dizer, fizesse o mal ao nosso próximo, nós amasse ele, que nós acolhesse, que nós fosse mais caridosos, né? Mais amorosos. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo onde o amor esfriou, né? Hoje em dia o amor esfriou. E também a gente está vivendo em um tempo onde Deus também já falava, né? Ele falou que não era o fim dos tempos, né? Em Apocalipse fala que ele disse assim, chegar o tempo, né? Que filho contra pai, pai contra filho, né? Que o filho ia matar o pai, que o pai ia matar o filho. E vice-versa, ia ter muitas guerras, né? Terremotos, tudo isso a gente já está vendo. Mas ele disse assim, que não seria ainda o fim, né? Então, adiante de tanta coisa que a gente passa, que a gente vê, eu acho assim comigo, que não é o fim ainda. Mas é por que não é o fim? Eu acho, é um modo de eu pensar, que é o Senhor nos dando uma oportunidade da gente ver as coisas ruins hoje em dia. Os pais matando os filhos, né? Os filhos matando os pais por uma casa, por um carro, por uma conta boa e um dinheiro bom lá no banco, né? Então, eu acho que ele disse que não era o fim ainda dos tempos, não seria ainda o final. Por quê? Porque o Senhor, ele fez muitas moradias lá. E ele queria levar todos nós para lá, né? Então, ele nos dando uma oportunidade para que a gente volte para ele, para que nós entregue a nossa vida ao Senhor, né? Que possamos, assim, estar rezando, orando, né? Que é a mesma coisa, por essas pessoas que vivem aí fazendo mal, que vivem, né? Diante das coisas tão erradas e acha que é certo, que a gente possa estar em oração por essas pessoas, para que um dia eles conheçam Jesus e assim entregue a vida deles, para que assim eles também possam, né, receber a chave, receber o documento original da casa, o qual o Senhor foi para preparar para cada um de nós, né? Então, vou ler aqui a palavra para nós poder estar meditando. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, por isso é justo. Ora, o teu pai e tua mãe está no primeiro mandamento, e vem com uma recompensa, a fim de que sejais feliz e tenha longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provocais ira aos vossos filhos, mas educai na simplicidade e no ensinamento do Senhor. Escravos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e temor, na sinceridade do vosso coração, como Cristo, não como servo, para que seja visto, buscando-se agradar os seres humanos, mas como escravo de Cristo, fazendo de coração e de boa vontade de Deus, servir de bom grado, como estivesses servindo ao Senhor, e não um simples homem, sabendo que cada um seja escravo ou livre, receberá do Senhor e pagará bem por livre. Receberás do Senhor, pagar e ser livre. Os feitos em vossos senhores, fazei mesmo, para que os escravos deixai-se de lado as mansões, sabeis que o Senhor
é Senhor dele, e vosso, que estais no céu, não fazer exceção de pessoas. A luta contra o mal, a fim de que fortalecei vós no Senhor e no seu poder da sua força. Revesti-se vós da armadura de Deus, para que possas reconstruí-las as colinas. E essa foi a palavra do Senhor para essa tarde. O Senhor aqui, ele nos diz claramente que nós temos que ser um bom filho, não é verdade? Porque ele disse que o primeiro mandamento são o que Jesus pede, né? E a promessa que ele diz a nós é que a gente será mais felizes e tem vida longa sobre a terra, né? Quando ele fala aqui de escravos, quando ele fala, eu vou começar sobre o ensinamento, né? Aí ele fala aqui, né? Para que ensine os filhos, né? No ensinamento do Senhor. Então, quando nós ensinamos nossos filhos no ensinamento do Senhor, qual é? Quando nós ensinamos nossos filhos a obedecer, né? Os mandamentos, a gente diz assim, filho, não pode falar mal de fulano, não pode pegar nada de Beltrano, né? Não pode, filho, bater em ninguém, né? Esses são os mandamentos que nós pais ensina, mas acima desses tem o mais necessário, que é ensinar os nossos filhos a amar o próximo, dependendo da cor, dependendo das condições de vida, né? Porque eles não fazem exceção de pessoas, né? Então, a partir do momento que a gente, com certeza, é um bom filho, quando a gente chega à velhice, nossos pais, a gente cuida deles, né? O Senhor tem uma promessa para conosco, né? Por isso que não é perdido, por isso quem tem seu pai, sua mãe ainda hoje vivo, velhinho, cuide com amor, com carinho, né? Para que você tenha vida feliz e uma longa vida sobre a terra. É a promessa do próprio Deus para conosco. Não é promessa de um homem dizendo para o outro, olha, tu cuida do teu pai, que Deus vai te dar dinheiro. Não. O próprio Senhor disse que a gente tem vida feliz. Eu acho que por isso que eu tenho minha vida assim feliz, sabe? Porque cuidar dos pais, eu cuidei de minha mãe, cuidei de meu pai, e eu, com certeza, sou feliz. Eu aprendi muito cuidando deles, né? Eu aprendi tanto que hoje eu me vejo, tipo, quando eu ficar velho, sabe? Eu fico dizendo, não quero ser igual ao pai. Porque minha mãe, ela era uma pessoa que ela podia sofrer o que fosse. Minha mãe não reclamava de nada. Meu pai, se doesse uma unha, meu Deus do céu, era um Deus no sacuda, né? Aí eu digo que eu aprendi bastante cuidando deles, porque eu digo, olha, eu não vou ser que nem meu pai, não, abusado. Meu pai um dia falava, outro dia não falava, sabe? Meu pai às vezes abusava, não sabe? É que é assim mesmo, a gente abusa mesmo, ficar, né, vendo a pessoa todo dia, né? E aí, aí eu aprendi com eles, foi uma lição, sabe? Além de eu cuidar com amor e com carinho, cuidar com amor, com carinho e com paciência. Era muita paciência que tinha que ter. Porque a gente tem que ter primeiro paciência e amor, né? Se você tiver essas duas coisas, dá certo. Porque tem hora que a gente dá vontade, não sabe, porque tem que ter paciência. Principalmente quando você tem um pai que ele tem problema, né? Assim, mental. Quando chega a idades que eles ficam, né? Sem a cabeça tá boa. Eles confundem as coisas. Eles falam as coisas que não tem nada a ver. E a gente não tiver paciência e o amor para lidar, a gente meio que sai do nível. Mas quem tiver seus pais, quem tiver seus paizinhos, sua mãe, cuide bem. Porque o Senhor tem uma promessa para nós. Que nós seremos felizes e que nossa vida é bem longa aqui na terra. Espero que a minha seja. Em nome de Jesus. Pois é. E então, como eu estava falando da obediência,
ou do ensinamento que Jesus pede para nós ensinar nossos filhos, é que a gente se ensine nossos filhos assim, né? Aos mandamentos, dizer assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode matar, não pode roubar, né? Aquelas coisas que o Senhor deixou aqui escrita. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, né? Mas nós temos também que, desde pequeno, desde criança, a gente tem que ensinar a eles que o caminho do Senhor é o melhor caminho, né? Que eles têm que seguir, que esse caminho é bom, que esse daqui não existe outro melhor. Então a gente tem que ficar ali, né? Dando aquela, de vez em quando, né? Dando aquela chamadinha para dizer, eu sou o Senhor, é Deus, só Ele tem poder, Ele é tudo, e é isso, é aquilo. É educação, né? Que nós temos que dar. Não só do que pode, que não pode, mas nós temos que eles terem um ensinamento que eles guardem para a vida inteira, né? Porque quando você caminha, você cria seus filhos no caminho do Senhor, mesmo que ele, depois de adulto, né? Se ele se desviar um pouquinho, porque às vezes desvia, né? Mas ele nunca vai esquecer do que você ensinou, né? E com certeza, como é que diz? Mais tempo que ele esteja ali afastado, mais uma hora ele vai voltar. Porque é assim, quando a gente coloca os nossos filhos nos pés do Senhor, nós entrega a eles, ele pode até sair um pouquinho assim do caminho, sabe? E dar assim uma desviada, aquela coisa. Mas conforme o tempo vai passando, o Senhor se encarrega de ir lá e buscar. Epa, o pé tá errado, não é para ali não, é para cá. Aí o Senhor dá aquele empurrãozinho, né? Porque é filho dele, você já entregou, já consagrou o Senhor. Então, o mundo pode até tentar querer pegar um pouquinho, porque você sabe que o encardido, ele é ousado, né? De vez em quando ele quer pegar assim um pouquinho. Mas o Senhor tem o controle de tua vida, da tua família, quando você entrega, quando você consagra a sua vida e seus filhos a Deus. Então, dando continuidade aqui. Onde ele fala aqui do escravo, né? Então, assim, escravo, que ele quer dizer que nós seja escravo, às vezes, das nossas vontades, dos nossos querer, né? Que nossa escravidão não é porque a gente vai trabalhar de graça pro povo, não é porque o povo vão humilhar a gente e ficar lá, não. A escravidão que o Senhor fala de nós é que nós sejamos escravos dependentes do Senhor. Vocês entenderam? A escravidão que o Senhor fala hoje é a escravidão. Ser escravo do Senhor é ser escravo, um escravo do Senhor. Agora, se vocês quiserem ser escravo livre, como ele diz aqui no versículo 8, ele diz, sabendo que cada um seja escravo ou livre. Então, se você escolher ser escravo de Deus, você vai ser escravo do Senhor, você vai fazer a vontade dele, você não vai dar ouvido ali ou acolá, você vai dizer assim, não, o Senhor me chama, eu vou para a igreja. Eu chego e diz, vamos ali na festa, vamos ali para casa de fulano. Você diz, não, eu vou para a igreja, eu vou louvar o Senhor. Então, você foi escravo do Senhor, não ser livre. Livre é quando a pessoa só vai pelos outros, pelo mundo, quer viver a sua vontade, o seu querer, o seu jeito. Aí sim é ser livre. E o Senhor fala mais aqui embaixo, vou dizer a vocês, aqui onde ele fala, olha, receberás o Senhor, pagará bem, né? Pagará bem, se tiver feito. Então, o Senhor está falando aqui de pagar, né? Que nós paga. Tudo que nós faz, nós paga. Nós ser escravo livre, como o Senhor está dizendo aqui, ser livre é pagar o quê? Porque quando a gente é livre, a gente paga o quê? A gente vai pagar culpas. Por quê? Porque o Senhor nos quer escravo dele, né? Não quer quando a gente... O Senhor quer que nós vivamos a vontade dele, segundo a vontade dele. Quando nós vivemos a vontade nossa, quando nós dizemos assim, olha, a partir de hoje em diante, a minha vida é minha, mando eu. O povo não diz. O povo diz, olha, na minha vida mando eu, na sua mando você. Não tem gente que diz assim, né? Pois é. Mesma coisa, tem um ditado, o povo diz bem assim, ai, mulher, pois eu criei meus filhos para o mundo. Eu mesmo não criei meus filhos para o mundo, não. Eu Marliette, não. Eu criei meus filhos para Deus. Agora você criou para o mundo, já é problema seu. Eu mesmo não criei para o mundo, não. Não, eu criei para o Senhor. É para Ele que eu criei. Então,
quando ele fala da parte dos escravos aqui, é nos dizendo que nós podemos ser escravo, né, do Senhor, mas também nós podemos ser livre. Nós é quem sabe, né? Claro que o caminho certo é ser escravo do Senhor, porque ser livre é bom, né? Mas é bom para quê? E lá, né? Então temos que se preocupar com lá. Então, o Senhor, quando ele fala que não há acepção de pessoas, né? Deles vossos está. Porque ele está falando aqui também, porque ó, a luta contra o mal, né? Ó, a luta contra o mal, a fim de fortalecer no vosso Senhor, né? E dai a vossa força, né? E revertíssimos de armadura de Deus, para que possais restituir as colinas. Então, quando a gente tem que lutar contra o mal, né? A fim de fortalecer no Senhor, né? Então, Deus está dizendo aqui, lutai contra o mal, fortalecei nele, né? E as suas forças, e revestir-se de armadura. Qual é a armadura que o cristão precisa? Qual é a armadura que nós precisamos? A palavra do Senhor. Nós temos que se revestir dela, né? Para lutar contra o mal. Porque o mal vem a todo momento. Mas se não tiver revestido da armadura, que é o próprio Senhor, fica difícil, né? A gente não vai para lugar nenhum. Então, ele está dizendo para nós revestir, para poder nós reconstruir as colinas, né? As colinas são casas, né? Vamos dizer assim, né? Então, para nós erguer as colinas, para nós reerguer a nossa família, para nós erguer nossos irmãos, as pessoas que nos arrodeiam, né? Nós temos que estar de quê? Temos que estar fortificados no Senhor. E também para nós combater o mal, né? Porque se o mal vier e nós estiver revestido de Jesus, nenhum mal nos atinge, né? Nenhum mal tem poder de nos atingir. O mal pode até bater em nossa porta, porque, que nem eu disse, o inimigo, ele veio para matar, roubar, né? E destruir, não foi? Então, ele, com sua ousadia, que ele não tem nada. Ele é um pobre, um infeliz. Mas o que ele tem muito é ousadia. Ele não precisa, ele não precisa que você chame ele, que você convide. Não, ele não precisa. O Jesus, o Senhor Deus, ele quer que você chame ele para sua casa. Que você diga, Senhor, entre. Senhor, senta aqui comigo no meu sofá. Senhor, vamos dormir comigo. Senhor, vamos ali. Senhor, cuida dos meus filhos. Senhor, vamos ali, que eu vou resolver um problema que eu não estou conseguindo. Mas vai na frente, vai resolvendo tudo. O Senhor vai. Se você clamar, se você suplicar a Ele, se você ficar desistindo, Senhor, vem. Jesus, senta aqui. Vem mais eu estou sozinha, me ajude. O Senhor vai. Agora, o inimigo, não. O inimigo, ele é assim. Se chegar uma pessoa em sua casa e aí dizer, fulano, eu vim aqui te contar um fuxico, um negócio, um babado. Aí você diz assim, foi fulano, pois entre. Aquela pessoa, ela não veio só. Não, ela não veio só, não. Se uma pessoa chega em sua casa para contar fofoca, ela não veio só. Vem alguém acompanhado com ela, e quem é? É aquele que gosta da fofoca, da conversa, da intriga. É verdade. Agora o Senhor não. O Senhor, para ele entrar em sua casa, precisa de muita coisa. Precisa você estar ali suplicando a ele, vem morar comigo. Porque ele fica, ele não abandona, o Senhor não abandona nenhum dos filhos dele. Agora, para entrar, fazer morada, ele precisa de convite. Precisa de convite. Agora o diabo não. O diabo, ele entra em uma fofoca, ele entra numa contenda, ele entra em tudo. Se sua casa tiver contenda, tiver briga, o diabo está lá na sua casa. Não adianta dizer que na casa que o Senhor vive,
não vai ter isso aí. Não vai não. Agora, se sua casa tem coisa errada, tem briga, vive contenda, vive gente só na sua casa com fofoca, sentando em sua sala fofoca, vai para a sua mesa, que é um lugar sagrado, onde é o lugar de a gente fazer a refeição, lugar sagrado, nossa cozinha, nossa mesa. Aí vai uma pessoa sentar na sua mesa e fazer a fofoca da vida dos outros. Vem contar que fulano subiu, fulano desceu, fulano comprou, fulano deveu. É assim, é? Se for assim, não adianta chamar Jesus. Ele fica lá no portão da sua casa, a vida inteira. Até quando você morrer. Se você continuar permitindo que em sua casa, sente em sua mesa, sente em sua sala, vá lá falar da vida dos outros. Não. Que seja eu desejo que em sua casa chegue uma pessoa para falar do Senhor. Que ele se ocupe o lugar no seu sofá junto com o Senhor. Que ele não leve o sujo para lá, não. Que ele não leve, não. E se alguém vai em sua casa para contar isso e aquilo, a partir de hoje, corte isso. Não dê mais entrada para o inimigo em sua casa, não. Não dê, não. Porque isso aí é o próprio inimigo, que ele aproveita para poder entrar também. Olha, ele sente em sua sala, ele passa em sua casa. E aí o Senhor não vai andar. Onde ele está, o Senhor não se mistura, né? O Senhor não vai onde tem treva. O Senhor vai aonde tem luz, porque Jesus, ele é a própria luz. Então, pare para pensar. Quem é que anda em sua casa? Será que essa pessoa, ela vem enviada do Senhor? Será que ela chama o Senhor para sua casa também? Ou será que ela vai lá e o encardido também vai junto com ela? Então, pare para pensar. Muitas das vezes, as pessoas não entendem o trabalhar do Senhor. Não entendem. Eu digo a você, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar de Deus e das coisas que me santificam. Das coisas que não me santificam, eu não gosto. É perca de tempo. Por quê? Porque o maior tempo, o pior tempo da minha vida foi quando um dia eu permiti que alguém entrasse em minha casa para falar da vida dos outros. Eu acho que foi o tempo mais perdido que eu fiz nessa terra. E que eu peço perdão a Deus por ter permitido contenda, fofoca, ter escutado, porque de certa forma eu também pago um preço porque eu escutei, entendeu? Eu não falei, mas eu escutei, né? Que os nossos ouvidos sejam lavados pelo sangue de Jesus, para que o Senhor possa falar conosco. Não que o inimigo chegue e blá, 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 né? Que nós estejamos livres, que essas pessoas, o Senhor afaste de nossa casa, né? Afaste do nosso lar. Se for para vir, que venha pessoas da parte do Senhor para nossa casa, que sente em nossa mesa e que nós vamos falar do Senhor, que vai falar das maravilhas, porque o Senhor é assim. Ele precisa de ter um lugar limpo para ele poder entrar. E assim ele entra e ele habita e assim ele faz morada. O contrário disso, o Senhor, ele fica na porta de sua casa. Ele fica distante, ele não abandona. Porque ele é bom, ele é amoroso. Então ele não vai abandonar. Mas só que fazer parte de sua casa, de sua família, de sentar no seu sofá, de dormir, de estar no quarto dos seus filhos, de estar ali com você nas noites. Não tá. Ele não consegue entrar. Porque é tudo escuro. Porque o inimigo já veio, já se sentou no sofá. Ele já veio, já bagunçou as cores tudo. E o Senhor não entra em um lugar que está bagunçado. Ele gosta de ambiente limpo. De ambiente limpo de verdade. Eu digo de limpeza mesmo. Mas também de um lugar limpo de espiritualidade. Que seu espírito esteja ali cheio de coisas boas, né?
E que a palavra que seja sair da sua boca, da boca dos seus filhos, do seu esposo, seja uma palavra que santifique o seu lugar, né? Porque a nossa casa, ela é a primeira igreja, né? Porque nos diz, eu vou para a igreja, vou lá escutar o Senhor na igreja. Sim, é certo, o Senhor deixou a casa para nós se reunir com nossos irmãos, né? E é muito bom, eu mesmo amo ir para a casa do Senhor, adorar Ele, né? Mas eu digo a você, nossa casa tem que também ser a igreja, né? Porque você acha que você vai viver dentro da escuridão e só ir buscar a igreja por lá? Não, sua casa tem que ser igreja. Sua casa tem que estar levando a palavra de Deus, tem que estar escutando louvor, né? Tem que estar sendo pregada a palavra do Senhor, palavras, como eu quero dizer, de bênção, não de maldição, né? Para que esse lugar seja um ambiente claro, para que o Senhor venha e ele se sinta na casa dele, né? A casa do Senhor é onde? Né? Da igreja. Então, devemos estar ali limpando o nosso altar, né? Para o Senhor chegar e dizer assim, eita, que casa boa é essa? Estou indo na minha casa. Quando você vai para a casa de alguém, que você se sente bem na casa da pessoa, você diz assim, ô fulano, eu fui tão bem recebido em tua casa. Olha, eu nem queria mais ir embora. Não é assim quando a gente chega numa casa de uma pessoa que é uma pessoa assim, agradável, é uma pessoa, né, que te recebe bem, com aquele, né? Você se sente na sua casa que você não quer mais nem ir embora. Não é assim que a gente se sente? Bem assim é o Senhor. Ele se sente bem. Agora tem casa que você vai, que você diz, meu Deus, eu mesmo sou assim. Tem casas de pessoas que eu vou pra lá boinha. Sai de lá com dor de cabeça, que eu não sei, não devia ter dor de cabeça, né? Tem casas que eu evitava de ir no lugar que eu morava. Porque eu chegava lá boa na casa da pessoa, eu ia visitar, às vezes fazer alguma coisa pra pessoa, né? Se a pessoa fez cirurgia um tempo, e eu fui lá pra ajeitar a casa da pessoa. Eu fui lá boa. Então eu varri a casa, passei um pano, lavei um banheiro, lavei uns pratinhos que tinha sujo. E eu saí dessa casa, a cabeça explodindo de dor de cabeça. Eu dizia, mas Senhor, o que é isso? Né? Você sabe como é. E ali, e tem casa que você vai, e você sai de lá tão leve, tão suave, não é? E bem assim, olha, se eu, uma pecadora, cheia de defeito, cheia de tudo, se eu me sinto assim quando eu vou em casas que tem uma energia tão negativa, eu saio de lá com dor de cabeça, de energia negativa, porque não é nada mais que energia negativa. Se eu, uma pessoa pecadora, não é? O puro pecado está em mim. O puro pecado está em mim. Eu luto todo dia pelo céu, mas o pecado está aqui, né? E aí eu me sinto mal com a dor de cabeça. Imagina o Senhor Jesus chegar na casa da pessoa. Não, ele nem vai. Eu, como eu sou uma pecadora, né? Eu vou, sabe? Recebo aquela energia, pá! Eu é minha cabeça. Tem gente que sai com o corpo todo dolorido, sai toda, parece que leva uma surra. Cada quem tem seu modo de sentir, de pegar a energia, né? Mas aí o Senhor, como ele tem uma visão, né? Que não é que nem a gente, a visão dele é uma visão, né? Nossa, é uma visão, menina, que não tem comparação para dizer a visão do Senhor, né? É uma visão infinita, né? Então ele já vê, ele não entra, o Senhor não entra. Nós ainda entra, né? Porque a gente não tem uma visão clara. Aí a gente vai. Mas assim, imagina só. O Senhor queria tanto chegar em uma casa e ele sentir na casa dele, na igreja dele. E como é que faz para o Senhor chegar e olhar? Não é ter móveis bonitos, não é uma casa ser linda, maravilhosa. Não. É uma casa aonde o Senhor é ali falado, é ali chamado, é ali pronunciado, né? Então essa casa tem que estar limpa. Para que o Senhor chegue e ele diga assim, olha, mas tua casa, filha, tô me sentindo na minha casa. Nem queria hoje pro céu, queria ficar aqui mais tempo. Eu só vou porque eu faço companhia ao meu pai lá. E meu pai tá lá só me esperando, sabe? Porque todo mundo sabe, nosso papai é o Senhor, né? É Deus. Jesus é o Filho, né? Então, aí ele diz, filho, eu queria tanto, só vou ficar aqui mais você um pouquinho, porque
Porque meu pai tá lá no trono esperando, sabe? Aí ele fica lá, com até os braços, quem sabe, espreguiça no seu sofá, né? Por quê? Porque é um lugar bom. Agora, se não for um lugar limpo, o Senhor Jesus nunca que você vai ter a oportunidade do Senhor andar em sua casa, entrar. Né? Por quê? Falta de quê? Da palavra. Falta do amor. Né? Porque muita gente perde o tempo, né? Xingando, perde o tempo dizendo coisa, né? Muitas besteiras, muitas bobagens. Aonde o Senhor tem muitas coisas para nós dizer. Agora eu digo a você, um conselho eu dou. Um conselho eu dou para vocês. Você quer que o Senhor faça morar em sua casa, que ele venha de malicuia, como digo o ditado, ele vem. Mas ele quer, ou ele vem e ele quer vir para sua casa, ele quer, é o desejo dele, ele é pai. Todo pai quer ficar com os filhos, não é verdade? Qual é o pai que quer viver longe dos filhos? Ninguém. Quantos pais hoje vivem longe dos filhos? Por quê? Porque estão trabalhando, porque casam, porque vão-se embora, né? Mas qual é o desejo do pai? Quando chega, quando vem visitar os pais, eu não passo ainda por essa situação de meus filhos morar longe, já estão comigo, graças a Deus até agora. Mas quando casarem e sair da minha casa, no dia que vierem para minha casa vai ser a maior festa do mundo, não vai? Pois é, que o pai quer algo sim por perto, né? E bem assim, nosso papai, ele não é diferente de ninguém, né? Então, ele quer estar junto com os filhos, né? E muitas vezes os filhos se distanciam do papai. E papai, com tanto amor e carinho, ele continua amando. Mesmo longe, mesmo sem poder entrar na casa, mesmo sem poder estar ali. Porque ali o filho já deu a abertura, o sujo entrar. Aí o sujo entra, o sujo bota a palavra só de murmuração, bota a palavra só de que não vai dar certo, só que não tem mais jeito, já era, nunca vou conseguir, pedi minhas esperanças, lavei minhas mãos. Essas palavras são entrada para o encardido estar em sua casa. Não pensa, chama encardido, não é só ali numa festa bebendo, dançando, traindo sua esposa, seu esposo. Não, usando uma droga, pegando que ela. Não é só assim não que você dá entrada em sua casa o encardido, não. Você dá também assim, com essas palavras. Você diz assim, oi, fulano não presta não. Nunca que eu vou ver ele acolá. Não, vai estar sempre aqui embaixo. Mas não, Deus, ele é pai e ele pode tirar o de lá de cima e botar embaixo, ele pode pegar o de baixo pequenininho e botar lá no último degrau, né? Porque ele é Deus, né? Então, por isso, essas palavras são palavras de maldição. E isso são brechas para que nós deixe o inimigo fazer parte da nossa vida. Não adianta a gente estar na igreja, não adianta a gente dizer assim, eu conheço o Senhor. Aí você diz sua boca, não tem mais jeito não. Eu lavei minha mão, viu? A partir de hoje em diante lavei. Que não tem jeito, não vai dar jeito se não tem condições, não vai a lugar nenhum, não tem futuro. Isso aí é nós só abrindo a portinha. Não precisa não abrir muito não, porque o inimigo não precisa muita coisa não. Ele vai se entortando, se coisando e ele entra. Ele é assim. Pode ser uma brechinha da porta. Essa brechinha que você dá é através disso. E você está dizendo que seu filho não tem mais jeito, que seu marido não vai ter mais jeito, que não vai consertar, que não vai isso, que não vai aquilo. Eu digo para você nessa tarde, que tudo tem jeito quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor e nós confia. Porque quando nós entregamos, nós confia, o Senhor, ele restaura, ele transforma e ele muda coisa de lugar. Porque foi assim que ele mudou na minha casa. Ele mudou na minha vida. Ele mudou a minha história. Por isso eu peço que o Senhor Jesus visite quem nessa tarde precisa de ter uma vida mudada e transformada. Viu?
Porque assim como ele mudou a minha vida, ele vai mudar a vida de vocês. Porque Deus é o mesmo Senhor e ele está no mesmo lugar, esperando apenas nós entregar a vida nossa a ele como nosso suficiente Salvador, porque só ele a basta. E assim, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor, no piscar de olho, ele já bota nosso nome lá no livro da vida, bota lá fulano de tal, lá no livro dele. E aí ele diz, a partir de hoje, filho, tu tá aqui no meu livro, e a partir de hoje, eu vou mudar. Eu vou mudar teu caminho, vou mudar tua trajetória. Eu vou fazer, filho, com que tu seja testemunho, para que tu um dia venha não só testemunhar a tua vida às pessoas, mas que seja exemplo para que outros e outros e outros vão mudar, né? Porque é assim, a gente, às vezes, acontece situações de você, às vezes a sua fé enfraquece, você se esmurece, né? Por isso que o Senhor diz que é importante a gente se revestir, né, da proteção dele, com a armadura dele. Por quê? Porque é essa armadura que nós precisamos para que possamos colocar, né, a nossa vida nos pés do Senhor e não querer tirar nem de nada da mão dele, porque a gente se coloca diante dos pés dele, coloca tudo na mão dele, mas amanhã e depois nós já estamos tirando, aí o Senhor não tem como trabalhar, né? Eu mesmo, minha vida foi mudada, foi transformada, porque eu entreguei o meu Senhor e nele eu confiei, né? E aí, quando eu confiei, ele foi trabalhando, assim, um pouquinho, foi por etapas, sabe? Foi por processo, ele foi vivendo o processo. Foi um processo longo, mas eu quero dizer a você que foi um processo que valeu a pena, sabe? Muitas coisas demoraram de acontecer. Mas muitas coisas não, foi rápido. Jesus, ele foi lá rapidinho e resolveu o problema. Outras coisas demorou mais. Por quê? Porque o Senhor sabe de todas as coisas, né? Então, aquilo que ele mudou rápido é porque ele achava que era necessário, né? Mas outras coisas ele demorou, foram um pouco de tempo, foram anos, né? Para ele tirar. Mas chegou o dia que ele disse, filha, eu vou mudar por completo, né? Porque eu sou Deus para começar e para terminar, né? Porque ele diz, eu faço, né? O Senhor diz, eu faço. E ele faz mesmo. Mas basta nós ter uma confiança nele, entregar a ele, né? Qualquer coisinha a gente se desmorecer não. Falar, Senhor, tá do mesmo jeito, mas eu creio que tu vai mudar. Então você espera, vai sofrendo o processo. Então, um processinho assim, às vezes longo, dolorido, até dói muito. Mas é para que a gente aprenda e mais na frente a gente saiba mais agradecer o Senhor, né? Por tudo isso. Quero dizer a vocês que a minha vida não era como é hoje, vamos dizer assim, né? Não era diferente de tudo, né? Mas o Senhor, ele quis transformar, né? Ele quis transformar porque eu me decidi. E a minha decisão foi uma decisão de verdade, né? Sem querer voltar atrás, sem querer olhar para trás. Porque quando Jesus prometeu a Ló aquela terra para que ele fosse, que ele deixasse, né, a sua família, né? Ele disse, deixa aí tua parentela, né? E não olha para trás, Ló, não olhe para trás, né? Porque a terra que eu tenho para te mostrar, ela é grandiosa, né? E tu lá vai prosperar, né? Lá é uma terra boa, fértil, lá você vai plantar muito, vai dar muitas coisas, muitas farturas. E ali ele mostrou para Ló uma terra muito linda, muito boa, muito em paz, né? E Ló ia ser lá uma pessoa grande, uma pessoa, né, da sociedade, ia crescer ali como ser humano. Então Ló, como um bom filho, né, obedece o seu pai, Ló obedeceu,
o Senhor. Ele disse, não, Senhor, eu vou, né? Então ele disse para a mulher dele, olha fulana, quando nós sair daqui, você não olhe para trás. Nós vamos sair e nós só vamos olhar para frente. Então, a esposa de Ló foi muito desobediente. Assim como nós também, de vez em quando, né? Somos desobedientes. E quando ela virou para trás, ela virou o quê? Uma estátua de sal. Por quê? Porque ela ficou apegada ao passado. Ela ficou pegada àquelas terras. Mas a gente também para pensar por outro lado. Ela ia deixando a família dela, né? Os pais, os sobrinhos, né? As irmãs, os irmãos. Então, tipo, não era fácil para ela deixar. Mas o Senhor diz nessa tarde para mim e para você, que nós não temos que duvidar da palavra do Senhor, nem do chamado dele. Quando ele disser assim, a terra que eu tenho para tu é melhor do que essa, vá. E não faça igual a mulher de Ló, não. Não olhe para trás, não. Porque quando a gente olha para trás, quando nós vivemos o passado, nós, de certa forma, nós prendemos de viver o futuro. E o Senhor tem um futuro lindo para cada um de nós, né? Se nós for viver olhando para o passado, apegado às coisas que foi, apegado a não sei quem, apegado ao que eu tive, nós vamos ficar igual a mulher de Ló, vamos virar uma estátua de sal. E as bênçãos, e as graças que o Senhor tem para nos dar no futuro, né? E o tanta coisa que o Senhor tem para nós. E nós, às vezes, acaba assim, sem viver. Por quê? Porque viramos uma estátua de sal. Assim como a mulher de Ló. Mas Ló, ele sempre era um homem obediente ao Senhor. Então, ele seguiu em frente, né? Então, que nós seja Ló nessa tarde. Que nós vá sem olhar para trás. O que passou, passou. Nós temos que pensar no futuro. O que o Senhor tem preparado para nós, né? Com certeza, um futuro maravilhoso. Que possamos deixar o futuro chegar em nossa vida, viu? Vocês tenham uma boa tarde. Ficam todos com Deus. Eu espero que essa palavra tenha chegado a pessoas que realmente necessitem, né? Que estejam necessitando da palavra do Senhor. E peço assim, que vocês meditem, né? É em Filipenses 6 até o 10, viu? Para vocês pararem para refletir, né? O que o Senhor tem para nos dizer, o que o Senhor tem, porque aqui é água viva, né? Que nós possamos estar todo dia bebendo dessa água, né? Que nós sejamos revigorados, né? Porque nós precisamos, né? Então, quem não ainda eu agradeço a Deus pelos inscritos, né? Que estão chegando aí, em nome de Jesus. Aqueles que não estão inscritos, que se inscrevam, que deixem o joinha, né? Para me ajudar nesse canal que não é meu, é do próprio Cristo. Para que assim nós possamos estar caminhando rumo a Canaã. Com certeza, nós chegamos lá um dia, em nome de Jesus, não é verdade? Pois tenham uma boa tarde e ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!